Olá, o tema de hoje certamente mexe com todos nós. Ao longo da vida, certamente já vivenciamos alguma experiência em que ofendemos alguém, prejudicamos alguém ou que fomos ofendidos ou prejudicados por alguém. Você já se sentiu prisioneiro de um rancor que parece não ter fim? Já percebeu como o peso de uma mágoa pode afetar não apenas as suas emoções, mas a sua saúde física até, seus relacionamentos e até mesmo a sua espiritualidade? Guardar rancor, como já disse alguém, né, é como beber veneno e esperar que o outro morra. Mas e se eu dissesse para você que o perdão não é algo sobre o outro, mas sobre você mesmo? No vídeo de hoje eu quero falar sobre o poder transformador do perdão e quero desafiar você a encarar essa verdade com coragem, porque perdoar é difícil, mas é absolutamente necessário. E se você acha que é impossível, fique comigo até o final desse vídeo. Nós vamos entender juntos o que a Bíblia ensina sobre o perdão, né, como ele pode libertar você e como dar os primeiros passos para perdoar até aquela situação que você acha que é impossível perdoar. Hoje você poderá ter uma visão transformadora desse assunto. Vamos lá. Primeiramente, o perdão na perspectiva bíblica. A Bíblia não deixa dúvidas. O perdão é um mandamento de Deus. Eu leio agora com você Mateus 6, 14 e 15, um trecho aqui do grande e famoso Sermão da Montanha, em que o próprio Jesus diz o seguinte: pois se perdoarem as ofensas uns dos outros, o Pai Celestial também lhes perdoará. Mas se não perdoarem uns aos outros, o Pai Celestial não lhes perdoará as ofensas. Isso aqui é muito forte, né? Não tem como se desviar da interpretação. Você só é perdoado se você perdoa. É uma verdade absoluta. Não perdoar não é uma opção para quem quer viver uma vida plena e conectada com Deus. O perdão que Deus oferece é pleno. Romanos 5:8 nos lembra que Cristo morreu por nós quando ainda éramos pecadores. Então, se Deus nos perdoa de uma dívida tão grande, como nós podemos negar o perdão a quem nos ofendeu? O perdão não é uma questão de merecimento, é uma questão de graça. Perdão não é para quem merece, é para quem precisa. Agora, existem conceitos equivocados a respeito do perdão. O que o perdão não é? Vamos entender isso aqui. Antes da gente avançar, é importante entender o que o perdão não é, para que você não tenha uma ideia errada, equivocada. Em primeiro lugar, perdão não é esquecer o que aconteceu. Aqui vem uma ideia errada, né? A Bíblia diz que Deus perdoa e esquece. Mas esquece como? Deus tem surto de amnésia? Desaparece da memória de Deus? É claro que não. É uma linguagem figurada. Não é que Deus esqueça literalmente, perde a memória, mas é que ele passa a considerar a pessoa perdoada como se ela nunca tivesse errado. Por isso que diz que ele esquece. Então, não fique achando que perdoar significa esquecer o que aconteceu. E aí você fica com essa culpa, né? Você de vez em quando se lembra daquele mal que alguém fez para você, daquela traição, daquela injustiça, e aí você fica pensando, eu não perdoei porque eu estou lembrando disso, eu tenho que esquecer. Está errado. Você pode perdoar e ainda lembrar. A diferença é que quando você perdoa, a lembrança daquele mal perde o poder de ferir você novamente. Outra coisa, o perdão não é permitir que o abuso continue, que a ofensa continue ou que se repita na sua vida. Então, perdoar não significa que você deve se colocar de volta em situações que machucam você. Perdoar não significa se submeter a uma condição degradante de ofensa, de abuso. Perdoar não é isso. E perdão também não significa eliminar completamente as consequências da ofensa, do erro que foi praticado contra você. Eu vou contar aqui uma situação que aconteceu comigo há um tempo atrás, né? Eu fui muito prejudicado por uma pessoa que me deu um tremendo prejuízo financeiro.
É claro que aquilo me trouxe uma mágoa, um ressentimento. Em dado momento, anos depois, essa pessoa me mandou uma mensagem pedindo perdão. Estava se sentindo mal, né? E eu senti no coração que precisava perdoar essa pessoa. E eu disse: olha, você está plenamente perdoado, siga a sua vida em paz, eu não quero o seu mal, não vou buscar retaliação contra você, mas a dívida não está perdoada, eu espero que você me pague quando você puder. Ou seja, perdão não elimina as consequências, não significa abrir mão da justiça. Justiça e perdão podem coexistir. O perdão é um ato de libertação. E a primeira pessoa que ele liberta é você mesmo. E por que devemos perdoar? Primeiro, por causa da liberdade emocional que o perdão proporciona. A mágoa, o ressentimento é uma prisão emocional terrível para a gente. Adoece você. Mas quando você perdoa, você quebra as correntes que ligam você ao passado e permite que a sua alma respire novamente. É um grito de liberdade. A verdade é simples. Quem não perdoa permanece preso, permanece acorrentado ao passado. Outra razão para perdoar é porque é uma questão de saúde física e mental. Os estudos científicos mostram que o rancor, o ressentimento aumentam os níveis de estresse, prejudicam o sono e até enfraquecem o sistema imunológico, sabia? Perdoar é literalmente uma questão de saúde. Uma terceira razão é perdoar promove o crescimento espiritual. O perdão é um reflexo da graça divina. Aliás, o perdão não é uma experiência humana, é uma experiência divina. Só Deus para colocar no nosso coração a capacidade de perdoar. Se você diz assim, eu não consigo perdoar, eu repito com você, eu também não consigo perdoar, mas Deus me dá a capacidade de perdoar. Quando você realmente busca isso de Deus, né? E quando nós perdoamos, nós nos aproximamos mais de Deus. É uma prática que nos ajuda a entender o coração de Deus e o relacionamento de Deus para com nós mesmos. Agora, a grande pergunta: como praticar o perdão? Perdoar não acontece automaticamente, né? Tem que ser uma escolha consciente, é uma decisão, não é um sentimento. E aqui estão alguns passos práticos, né? Primeiro, você tem que ser honesto consigo mesmo. Reconheça a dor do mal que foi feito contra você e não negue os seus sentimentos. Quando você diz assim, toda vez que eu me lembro daquela pessoa, o que ela fez comigo, eu sinto raiva, então eu não perdoei. Seu perdão não é medido pelos seus sentimentos. Não é porque você tenha raiva que você não tenha perdoado. Você não tem controle sobre as suas emoções, mas você pode ter controle sobre as suas atitudes para com essa pessoa. Então, perdoar não significa não ter um sentimento ruim, significa não ter uma atitude ruim contra a pessoa. Então eu decido não me vingar, eu decido não retaliar, eu decido não prejudicar essa pessoa. Mas a vontade que eu tenho é de fazer tudo isso. Mas espera aí, essa vontade vem de uma emoção que eu não controlo, mas a minha atitude eu controlo. Percebe? Então, não limite a experiência do perdão às suas emoções. Aliás, não negue as suas emoções. Encarar o que aconteceu é o primeiro passo para superar o que aconteceu. O segundo passo para praticar o perdão: ore a Deus pedindo força e capacidade para perdoar. Tiago 1,5 nos diz que se falta sabedoria, devemos pedir a Deus. Peça que Deus ajude você a liberar o perdão para essa pessoa. Deus vai colocando isso no seu coração. Terceiro, lembre-se da graça recebida. Ou seja, reflita sobre o quanto Deus já perdoou você. Você pode até dizer assim, eu já perdoei essa pessoa, mas ela fez de novo. Espera aí, e quantas vezes Deus lhe perdoou pelo mesmo pecado, pelo mesmo erro? Isso não deve ser um impedimento para liberar o perdão para outra pessoa. Mas essa pessoa não merece. E desde quando você merece o perdão de Deus? Perdão é um gesto de graça, não de merecimento. Outra atitude que ajuda no processo de perdoar, de liberar o perdão, de conseguir perdoar: dê pequenos passos. Nem todo perdão é instantâneo e completo de uma vez. Dificilmente você vai perdoar uma grande ofensa de uma única vez, em um momento específico. Não, é um processo. E você precisa dar pequenos passos.
Comece com uma decisão de perdoar, mesmo que ainda não sinta isso plenamente. Através dos seus gestos, das suas atitudes, esse é um processo. E lembre-se, perdoar é uma decisão e não um sentimento. Eu vou citar aqui um exemplo bíblico do perdão. A história de José, um dos maiores exemplos bíblicos de perdão, uma história comovente. Seus próprios irmãos o venderam como escravo. José sofreu anos de injustiça, mas quando ele teve a chance de vingança, estava num posto de superioridade, seus irmãos diante dele, e ele poderia agora fazer o que quisesse para se vingar plenamente. Mas aí, as palavras dele são essas aqui: vocês planejaram o mal contra mim, mas Deus o tornou em bem. Que atitude é essa, não? O que aprendemos aqui? José não ignorou o que seus irmãos lhe fizeram. Veja, ele não esqueceu. Tanto que ele diz, vocês planejaram o mal contra mim. Ele tinha tudo na mente e na memória dele. Ele reconheceu o mal, admitiu o mal, mas ele escolheu ver a soberania de Deus no meio da dor. O perdão transformou a história dele em uma das narrativas mais poderosas da Bíblia. Entendeu? Agora, você não vai perdoar? O que pode acontecer com você? Bom, quando não perdoamos, pode ter certeza, nós vamos pagar um preço muito alto por isso. O preço da amargura, né? Hebreus 12:15, um texto, né, que nos alerta como a raiz da amargura pode contaminar a nossa vida e os nossos relacionamentos. Você vai ser prejudicado por isso. Você não vai perdoar, você vai sofrer, né, as relações rompidas, né? O rancor não afeta apenas a sua relação com aquela pessoa que feriu você. Ele envenena a sua interação com outras pessoas também. Outra coisa importante, outro prejuízo de não perdoar é o distanciamento espiritual. A falta do perdão cria um bloqueio entre você e Deus. Como é que você vai orar e pedir perdão pelos seus pecados quando você não está tomando nenhuma iniciativa para perdoar quem ofendeu você? A nossa comunhão com Deus depende de obedecer aos seus mandamentos. Não é questão de salvação pelas obras, mas é o processo natural do relacionamento com Deus. E o perdão é um desses aspectos importantes, né? Agora, eu sei que há situações em que parece impossível perdoar, né? Quando houve uma ferida muito profunda, quando houve uma mágoa muito intensa, uma ofensa enorme contra você, e talvez você esteja pensando, você não sabe o que eu passei, você não sabe o que fizeram comigo. É verdade, eu não sei mesmo o que aconteceu com você, o que fizeram para você. E vou dizer mais, não sei, não quero saber e tenho raiva de quem sabe. Ou seja, não importa se eu sei ou se não sei. Eu não sei o que fizeram com você, mas Deus sabe o que fizeram com você e é isso que importa. Deus sabe, Ele conhece as suas dores e Ele está pronto para ajudar você. Então reconheça que algumas feridas são profundas mesmo, que você se sente incapaz de perdoar. Deus não espera que você perdoe na força do seu braço, com uma simples decisão. Então busque ajuda espiritual e emocional. Há situações em que você não vai conseguir superar sozinho. Você vai precisar de um amigo, um pastor, uma conselheira, um terapeuta, para ajudar você a atravessar esses sentimentos. E confie em Deus. Confie em Deus. A palavra de Deus nos diz, tudo posso naquele que me fortalece. Você acha que não consegue perdoar? Então repita comigo, tudo posso naquele que me fortalece. O perdão pode parecer impossível às vezes, mas com Deus todas as coisas são possíveis. Eu quero orar agora com você e pedir que Deus nos ajude a viver essa experiência. Vamos orar. Senhor Deus, olhando para trás, vemos tantas vezes em que nós mesmos cometemos erros, ofendemos pessoas, traímos pessoas, machucamos pessoas. Mas como é difícil, Senhor, quando vivenciamos o sentimento oposto, quando nós fomos feridos, ofendidos e traídos. Coloca em nosso coração, Senhor, o perdão, o desejo do perdão e ajuda-nos nesse processo. Dá-nos essa experiência, é o que nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Espero que você tenha uma experiência extraordinária com Deus nessa área da sua vida e você vai ver, isso é libertador.
Espero que você tenha gostado desse conteúdo e que tenha sido uma bênção para você. O meu pedido agora, 3 coisas: CCC. Comente o vídeo, curta o vídeo e compartilhe esse vídeo. Vamos abençoar outras pessoas com essa reflexão da palavra de Deus. Um grande abraço.